Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula dessa semana. A gente vai começar aqui o conteúdo, pessoal, nas correções, tá? Vou fazer a correção da página 24 e na sequência a gente começa com o conteúdo mesmo da semana, ok? Bom, página 24 era para vocês observarem essa imagem. Qual é a forma de relevo retratada na imagem? Bom, só de observar dá para a gente perceber que é uma montanha ou um conjunto de montanhas, né? São dobramentos modernos de formação recente. Dá para ver pela estrutura aqui dessas montanhas. São mais pontiagudas. Isso significa que elas não sofreram tantas modificações pelos agentes externos, né? Pela erosão. Então, são montanhas. Pessoal, se estiver rápido demais, vocês podem pausar, fazer a correção e depois voltar, tá bom? De que forma ocorreu a sua formação geológica? Bom, pessoal, essas montanhas aqui se formaram através, muito provavelmente, né, de choque de placas tectônicas, né? A placa aí de Nazca com a placa sul-americana, acabaram aí sendo construídas dessa forma, ou por processos vulcânicos, né, que através do magma foi fazendo aí aumentar esse relevo. A número 2. Leia esse texto e responda. O rio Mississippi, principal hidrovia estadunidense, com 3,7 mil quilômetros, é uma via de escoamento importante para a produção agrícola do país. Por ela passam cerca de 240 milhões de toneladas anualmente. Onde se localiza a bacia hidrográfica do Mississippi? Bom, o Mississippi, pessoal, é um importante rio dos Estados Unidos e ela se localiza na Grande Planície Central, tá? E ela vai, então, desde o sul do Canadá até a parte central dos Estados Unidos. Então, ele passa aí por esses dois países, ok? Por que essa bacia hidrográfica é importante? Porque nela a gente encontra o rio Mississippi e a principal hidrovia dos Estados Unidos. Então, é por essa hidrovia que os Estados Unidos conseguem aí mandar a mercadoria para vários lugares, né? Então, por isso que é tão importante. Esse textinho aqui, vocês vão fazer a leitura dele, tá? Eu espero que vocês tenham feito para responder a questão. Então, como se estabelece a relação das populações ribeirinhas com o rio Solimões? Bom, primeiro que a população ribeirinha são aquelas que vivem às margens dos rios, né? Então, a sua morada depende do ciclo das águas. Os moradores têm pesca como principal atividade econômica e a via de transporte mais utilizada também é pelo rio. Então, as comunidades ribeirinhas, a maioria delas, elas dependem do rio, né? Tanto para pesca quanto para transporte, de forma direta aí, influencia a vida desses povos, tá? A B. Assim como os ribeirinhos da Amazônia, os povos caiçaras, que vivem principalmente nos litorais do sul e do sudeste do país, também dependem sobremaneira das águas para a realização de atividades do seu cotidiano. Pesquise sobre como vivem algumas comunidades caiçaras no Brasil e sua relação com o oceano. Bom, pessoal, aqui tá falando do mar, tá? A gente vai ter populações ribeirinhas, principalmente aí no Nordeste. A gente vai ter aí as margens do Rio São Francisco, a gente vai ter aí as margens aí de vários outros rios e elas dependem diretamente com os mesmos propósitos. Vivem da pesca, vivem do artesanato, usam aí o rio como meio de transporte também, né, como via de transporte, né? E é isso. A correção, pessoal, é essa, tá? Eu vou dar início agora à nossa aula aí sobre características climáticas da América. Então, nós vamos falar um pouquinho dos climas, os principais climas aí do continente americano. Vamos analisar aqui esse mapa da página 25, que é um clima que está mostrando cada tipo de clima, tá? Vamos começar aqui pelos climas mais frios, que está próximo aos polos. Então, nós temos o clima polar, que vai pegar aqui, abranger uma grande área da Groenlândia e o norte do Canadá, tá bom? Norte do Canadá, Groenlândia. Então, é uma área, pessoal, de clima muito frio. É um clima com características aí extremas, tá? Chegando aí a 40 graus negativos, ok? Nós vamos ter aqui, ó, o clima frio, que é esse roxo, que vai pegar praticamente os Estados Unidos todo, tá? Vai pegar praticamente o Canadá todo, tá?
e uma partezinha dos Estados Unidos, tá? A parte mais ao norte. Nós temos, que também é um clima muito frio, tá, pessoal? Aí nós vamos ter os Estados Unidos com vários tipos diferentes. Nós vamos ter nos Estados Unidos o clima subtropical, nós vamos ter o clima frio de montanha, nas áreas que tem montanhas, ó, que tem uma altitude maior, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que aqui, essa área aqui é um clima frio. Nós vamos ter também o semiárido, nós vamos ter o desértico, nos Estados Unidos tem deserto também, tá? Quando a gente fala do México, eu vou ter uma mistura, só que os climas do México já são climas mais quentes, tá? A gente vai ter aí o semiárido, nós vamos ter o desértico, nós vamos ter também o tropical, que é o que abrange a maior parte do Brasil, a gente já vai chegar lá, tá? América Central, pessoal, que são todos esses países aqui e boa parte dessas ilhas, vai ser principalmente o clima tropical e equatorial, que são dois climas aí com características quentes, tá? Praticamente quente o ano todo. E quando a gente chega na América do Sul, a gente percebe que no Brasil a gente tem dois climas que predominam, que é o equatorial e o tropical. Só que nós temos também uma partezinha de subtropical, que é um clima frio, né? É um clima mais frio, né? Mais ameno. E vamos ter também o semiárido aqui na região Nordeste. Temos aqui na América do Sul também o clima frio de montanha, olha só, que abrange toda essa área aqui, que é a Cordilheira dos Andes. Então, todos esses países que passam a Cordilheira dos Andes vai ter o clima frio de montanha, tá? Devido à altitude aí que tem esse local. Vamos ter também deserto, olha essa área de deserto, ó, tá? Esse deserto aqui, ó, deserto do Atacama, fica no Chile, ok? Vamos ter também o clima temperado. Então, a gente consegue perceber que na América toda a gente tem uma imensidade de climas, uma diversidade grande de climas, né? Desde climas mais quentes, desérticos mesmo, até climas mais frios, polar, de temperaturas extremas. Isso se dá, pessoal, devido à extensão do continente americano, que tem uma grande extensão de norte a sul. Então, ele passa aí desde a área aí polar, pela área equatorial e pela área aqui, ó, temperada, tá? Por isso que tem uma imensidão de climas, devido aí ao tamanho que tem o nosso continente de norte a sul, ok? Muito importante esse mapa, tá? Saber identificar aí os tipos de clima. Bom, pessoal, temos alguns climogramas. Eu vou interpretar um com vocês, para vocês poderem entender aí como que é a interpretação desse tipo de mapa, ok? Então, ó, climograma. Então, ele vai mostrar o clima, que é a temperatura. Ó, essa linha vermelha é a temperatura. E essas barrinhas são as chuvas, as precipitações. E aí, durante todos os meses do ano. Então, eu consigo observar que o mês de julho foi o mês que menos choveu, porém, foi o mês mais quente, tá? O mês que mais choveu foi outubro, né? E a temperatura tá aqui, ó, na casa dos 10, 12 graus, né? Esse lado mostra as chuvas e esse lado a temperatura, tá? Esse é um climograma. Esse climograma é do clima mediterrâneo. Mediterrâneo a gente vai ter pouco aqui na América. Nós vamos ter alguns pontos apenas. Vamos observar aqui, ó, Mediterrâneo. Ó, bem clarinho. Eu vou ter pequenos pontos aqui, bem pouco, porque é um clima que se destaca mais na Europa, tá? Qual que é a característica do clima mediterrâneo? Pessoal, se vocês quiserem anotar quando eu fizer a descrição de um clima, fica muito mais fácil vocês depois estudarem, pegar aí pela anotação que eu estou fazendo do que ler tudo, tá? Então, anotem aí, o clima mediterrâneo, a característica dele o mês que mais chove, a gente consegue ver aí, ó, que o verão ele é quente
e úmido. E o inverno, ele é frio e seco. O verão, ele é quente e seco. E o inverno, ele é frio e úmido. É o inverso do nosso clima, tá? Então, os lugares que têm o clima mediterrâneo, no inverno chove e no verão não chove, tá? Clima polar, esse é muito fácil, né? É um clima de temperaturas extremas. A temperatura pode chegar aí a 15 graus negativos, 20 graus negativos tranquilamente. E a precipitação, ela é baixa, tem pouca chuva. Quando a gente está descrevendo um clima, pessoal, duas coisas importantes. É eu saber falar da temperatura, do comportamento da temperatura e da precipitação. Se chove muito, se chove pouco, tá? Qual época do ano chove mais? O clima frio, pessoal, ele não é tão frio quanto o polar, mas ele ainda apresenta temperaturas extremas, ó, chega a menos 20 graus. E a chuva, ela é um pouco maior aí nos meses de junho a agosto, certo? Lembrando que no Canadá, esses meses no Canadá são meses aí que eles estão aí no verão, então são os meses que mais chove. Clima temperado. Bom, temperado, pessoal, a temperatura já começa a aumentar, porém não passa da casa dos 25 graus, tá? É um clima aí médio, né, de temperatura, e as precipitações começam a aumentar também, porém ela é menor nos meses aí de verão, tá? O clima subtropical, anota aí, pessoal, que esse é um clima do Brasil, tá? Tem uma atividade para vocês essa semana que é para descrever os climas do Brasil. O subtropical é um deles. Subtropical a gente vai ter na região sul do Brasil e é um clima, ele não é de frio extremo, porém, por ser no Brasil e ter climas quentes apenas no Brasil, o subtropical acaba sendo um clima diferenciado, né? As temperaturas são mais baixas. A gente consegue perceber aí, ó, esse mapa aqui é dos Estados Unidos, né? Então, a chuva ela acaba sendo bem distribuída no decorrer do ano. E a temperatura maior, ela acaba sendo nos meses de verão, tá? Aqui tá junho, julho e agosto, porque é nos Estados Unidos, mas se fosse no Brasil, seria aí os meses de novembro a janeiro, ok? Então, é o clima mais frio aí do Brasil. Clima desértico, a característica principal é a escassez de chuva, tem pouquíssimas chuvas, ou às vezes passa até um ano sem chover, tá, gente? E a temperatura, ela depende. O deserto, pessoal, ele tem sim temperaturas frias, dependendo o momento, dependendo a altitude, tá? Então aqui, ó, esse climograma de um deserto no Chile, a temperatura ela fica negativa, tá? E já esse aqui na Rússia, né, que fica na climograma de Rússia, né, que fica no Ceará, a temperatura já aumenta, tá bom? Clima semiárido, temos no Brasil também, anota aí. Na região Nordeste nós vamos ter esse tipo de clima. Geralmente está associado ao clima desértico, por quê? Porque tem pouca chuva. A chuva ela é bem escassa, pode ficar também aí muitos meses sem cair uma gota de água. E a temperatura também é bem elevada. A temperatura nesse clima aqui, ela pode chegar a 40 graus facilmente, ok? Vamos ter aí os estados do Nordeste com o clima semiárido. Clima equatorial, temos também esse tipo de clima no Brasil, tá? E a principal característica dele, pessoal, vai ser duas coisas. Olha essa barra aqui na quantidade de chuva. Então tem muita chuva, bem distribuída durante o ano todo, e a temperatura também é elevada o ano todo. Não faz frio nesse tipo de clima, tá? É quente o ano todo e tem muita chuva. Lembrando, ó, vamos voltar nesse mapa, que a maior parte do Brasil a gente vai ter nesse clima também, tá? Que é o clima equatorial. Por que recebe esse nome? Porque está regiado próximo à linha do Equador, na zona equatorial, tá? Que é uma área muito quente. Então, esse clima, ele tem temperaturas aí bem altas e chuva o ano todo.
é o clima da nossa floresta amazônica, tá, pessoal? Que é uma floresta úmida e quente. Clima tropical, que é o clima que está associado aí, ó, a maior parte do Brasil também, ó, vendo inclusive a região que a gente mora está inserida aí nesse tipo de clima. E qual que é a característica do clima tropical, gente? O clima tropical, ele é quente e úmido, principalmente nos meses de verão, tá? No verão chove e a temperatura é alta, e no inverno a temperatura cai um pouco, mas ainda assim nada extremo, né? E chove bem menos no inverno. Característica principal, climas quentes, tá? E é o clima principal do Brasil. Recebe até uma música, né? Moro no país tropical. Por quê? Por conta da maior parte do país ter esse clima aí como característica. E para finalizar aqui, pessoal, sobre os nossos climas da América, a gente tem o clima frio de montanha, que é qual a característica dele? Ele é frio, ele pode chegar a temperaturas extremas, né? Porém, é devido à altitude muito elevada, então a temperatura fica menor, tá? Normalmente chove mais nos meses de inverno, tá? Nesse tipo de clima. E aí vai ser bem característico, né? A gente vai ter mais esse clima na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, na área da Cordilheira dos Andes, ok? Uma atividadezinha aqui para vocês fazerem, tá? Já deixei até ali. Bom, pessoal, só recapitulando, nós vimos os climas do continente americano, vimos que tem uma imensidade de climas devido à extensão territorial da América ser muito grande de norte a sul, então ela acaba pegando várias regiões, polar, equatorial, tropical, tá? Vimos também os climas principais, vimos os climas do Brasil, né, destacou aqui, que é o equatorial e o tropical, que a gente tem na maior intensidade, mas temos também o subtropical, que é um clima um pouco mais frio, temos o clima semiárido, que também se destaca no Brasil, tá? Espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida vocês podem estar chamando, tá, pelo WhatsApp. Tenham uma boa aula e façam aí os exercícios, tá? Até mais!